Fala pessoal, boa noite. Vou falar com vocês hoje sobre um assunto bem sério, que é a questão da paciência no mercado financeiro, certo? Vamos falar de Forex, né? Que é esse canal aqui praticamente todo voltado para Forex. Bom, quero dizer para vocês como é que eu fazia mais ou menos no início, tá? Acordava de manhã, celular o tempo todo, olhando minhas ordens, olhando o que eu precisava fazer, olhando todas as velas que eu entendia. Bom, no gráfico 4 horas a gente tem 6 velas, né? De 4 horas durante um dia. Então eu acordava de madrugada, é, bom, 6 da manhã, 10 da manhã, 2 da tarde, 6 da noite, 10, 2 e assim vai indo. Bom, quero dizer para vocês, primeira coisa, não precisa disso, tá? Não é necessário. Primeiro, horário das 18 horas, né? Agora o horário de verão, o horário de inverno, né? Lá na Europa, então tá tendo uma diferencinha do horário. Mas digamos, às 6 horas da tarde, agora 7 no caso, quando muda de um candle para o outro, cara, o spread está muito alto. Faz sentido eu abrir uma ordem num horário desse, que eu vou botar a ordem num determinado ponto, a corretora vai esticar, porque tem a comissão que alarga nesse horário. Então esse horário, esqueçam, tá? Não se opera nesse horário. Beleza? Esse é o ponto 1. Vamos agora para ponto 2, o horário. Das duas, que agora é 3 da manhã, isso, das 3 da manhã. Cara, quem que vai ficar acordado? Não faz sentido ficar acordado até essa hora, perder noite de sono, só para abrir uma ordem, para ver oportunidade, entendeu? Então, esse horário das 18, tá? Esse horário da madrugada não faz sentido, não faz sentido nenhum. Então a gente tem 4 candles de 4 horas, tá? Nesses, tudo bem. Tá? Então esse é o primeiro ponto que eu queria falar em relação ao fator tempo. Tá? Esse vídeo é exclusivo para falar questão de tempo. Ponto 2. Tá? Aprendi com o tempo, tá? Nunca foi, não foi sempre assim, tá? Não preciso estar o tempo todo em cima do celular, não preciso o tempo todo estar em cima da tela. Por que eu falo isso? Quanto mais exposto a gente está, quanto mais a gente fica olhando, mais a gente está suscetível a fazer caca, fazer merda, né? Sentido mais clássico aí, tá? Por que eu falo isso? Quando a gente está olhando o gráfico, nossa cabeça está falando para tá mandando a gente fazer o seguinte: procurar uma oportunidade de compra, certo? Isso é o que nosso subconsciente fala para a gente. Mas não necessariamente existe ali uma oportunidade. A gente está, na verdade, caçando uma oportunidade que às vezes nem existe. Entendeu o que eu quero dizer? Isso aconteceu comigo até meses atrás. Precisou desse momento de crise, tensão, para eu ver que muitas vezes eu estava vendo uma oportunidade que não existia. E que se eu tivesse de fora, se eu tivesse me organizado para olhar de vez em quando o mercado, eu teria sim acertado em várias oportunidades e essas que eu ficava caçando não seriam abertas. Tá? Então, ficar muito tempo exposto leva ao erro. Tá? Esse é o ponto 2. Ponto 3. Ainda falando de tempo. A partir do momento que eu abro uma ordem em um determinado par, eu não preciso mais ficar monitorando aquele determinado par para abrir uma segunda ordem nele, principalmente dentro do mesmo dia. Tá? Fiz muito disso, fiz. Cheguei a abrir as 3 frações minha de lote no mesmo dia, várias vezes. Tá? Esticava, eu ia lá e abria. Não faz sentido. A partir do momento que tu acredita que uma entrada, que tu está fazendo uma entrada e que ela vai para uma determinada direção, conforme todos os requisitos e parâmetros, não faz sentido você ficar posicionado ali na tela, olhando, para esperar afastar para abrir uma segunda. Dentro do mesmo dia, não. Não faz sentido. Por quê? Muitas das vezes dá certo de você pegar ali o lucro e tal, beleza, acontece. Mas muitas das vezes o preço se afasta e você entrou onde não era necessário entrar. Quando que você vai abrir frações novas, abrir novas ordens no mesmo par? Depois de muito tempo, deixa o mercado respirar, tá? Eu quero dizer o seguinte, deixa o mercado respirar, se posiciona quando for para se posicionar e depois deixa o mercado respirar, tá? Demorou um tempo para eu entender isso, hoje eu vejo isso de forma muito clara. Eu não fico mais o tempo todo olhando o celular, olhando como tá, não.
algumas horas do dia, em alguns momentos específicos, quando eu estou em casa, tranquilo, ou quando eu estou na rua sem fazer nada, eu dou uma olhada, mas não fico mais caçando oportunidades, beleza? Caçando oportunidades, eu quero dizer, meu cérebro entrando no celular, no aplicativo, para procurar algo que muitas vezes não está claro, entendeu? É isso que eu quero dizer. As oportunidades vão aparecer no tempo certo. Você vai estar olhando, muitas vezes você vai estar olhando e vai ver que o ponto X é uma oportunidade. Não chegou lá ainda. Aí o que acontece? O cara, por estar olhando o celular na hora, ou o computador, ele vai falar, bom, mas eu não tenho tempo para esperar chegar lá. Vou abrir agora. E aí o que acontece? O preço chega lá onde você precisava e não volta mais para a parte onde você abriu. Entendeu? Então o que acontece? Você se posicionou mal. Para isso existe lá as ordens pendentes, você pode botar uma ordem pendente em determinado ponto, e para isso existe o fator tempo, de você no tempo certo, mas vale deixar de ganhar do que se posicionar mal. Tá? Essa é uma dica que eu passo para vocês. Prefiro 1000 vezes deixar de ganhar do que me posicionar mal. Tá? Então esse vídeo é para explicar essa questão do tempo. O tempo é precioso para a gente se posicionar, mas ele é precioso. Os traders bons são aqueles que conseguem ter paciência, certo? E conseguem se posicionar no tempo certo. Tá? Essa é a mensagem que eu queria passar no vídeo de hoje, porque eu já errei muito lá atrás fazendo, como eu já disse nesse próprio vídeo, errei muito me posicionando quando eu não precisava. Tá? Então é isso. Tá? O vídeo de hoje é sobre isso. Vou fazer aqui uma análise de um par que está bem interessante para a semana, tá? Um determinado ponto ali, já nesse vídeo para não perder já o vídeo e já passar essa análise para vocês. Valeu, abraço! Vamos lá, pessoal. Então, conforme eu disse ali, tá? Eu estou analisando aqui o par CAD-IN, tá? Gráfico diário, certo? As ordens que eu abro são todas analisadas com base no H4, mas eu estou numa fase de transição aí para o D1, tá? Então, nada mais justo do que eu já adiantar isso para vocês e também analisar o gráfico aqui com base no diário, tá? Bom, KJPY, vamos olhar aqui, deixa eu diminuir, olha só que legal, diminuir aqui, a gente está numa região de suporte bem interessante, tá? Ó, vejam que lá tem um primeiro, dois, aí depois tem um terceiro fundo maior e uma quarta região, a gente estaria no quinto, na quarta tocada de fundo ali. Bem interessante esse par, tá? RSI está próximo ali da exaustão e não indica uma tendência no diário, tá? Então, existe uma probabilidade bastante grande de reversão aí, pelo menos de alguns pips, né? A gente busca aí 30 pips, mas eu também estou fazendo adaptações, tá? Para aumentar. Veja que o spread ali tá alto, mais alto que o normal. Horário 7h12 da noite, bem na hora de troca de candles, né? De fechamento de mercado, abertura de nova sessão. Mas interessante esse par, tá? Vou aguardar algumas situações e provavelmente durante o dia devo me posicionar na compra, tá? Tem aí um suporte psicológico, tá? Região de 80,00. Tá? Tem um suporte psicológico aí e tem também a questão ali de um bom ponto de suporte, beleza? Então, uma zona importante aí para uma eventual compra, tá? Então essa é a análise aí do CAD JPY, beleza, rapaziada? Valeu para vocês, abraço e até a próxima.